1 Crônicas, capítulo 3. Filhos de Davi. Estes foram os filhos de Davi que lhes nasceram em Hebrom. O primogênito, Aminon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali ele reinou por 7 anos e 6 meses, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. Estes lhes nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Esses 4 nasceram de Batseba, filho de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada, Elifelete, 9 ao todo. Todos esses foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. Os descendentes de Salomão. O filho de Salomão foi Reboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Joaquim, o terceiro Zequedias, o quarto Salum. Os filhos de Joaquim foram Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecanias, Osama, Nebadias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias e Selomite, irmã deles, e Assuba, Oel, Berequias, Osadias e Jusabe, Ebsede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadia, os filhos de Secanias. Os filhos de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías foram Atus e Gal, Baraías, Neraías e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elioenai, Ezequias e Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. Esses foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma, Ibidás, Idibás, e o nome da irmã deles era Hazelelpone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Ela e Naara. Naara deu à luz a Alzão, Éfer, Temene e Raastari. Esses foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela foram Zerete, Izar e Etanã. Cós gerou Anube, Ezobeba, e foi pai das famílias de Aarel, filho de Arum. Jabes foi o mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, porque com dores odeia a luz. Jabes invocou o nome de Deus, dizendo, quem me dera me abençoasses e expandisses o meu território. Que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição.
e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quelub, irmão de Suar, gerou Meir, e este é o pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Pazéia e Teína, pai de Ir, Naás. Esses foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel foi Ratate, e Meonatai gerou Ofra, e Seraías gerou Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, foram Iru, Elá, Naã, e o filho de Elá foi Kenaz. O filho de Jealelel foram Zif, Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Ezra foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher, foram Miriam, Samai e Isbá, pai de Estemoa. A sua mulher judia deu à luz a Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão foram Aminon, Rina, Benanã e Tilom. Os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos que trabalhavam com linho, em Bet-Asbeia, bem como de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás, de Zaraf, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazub, Leém. Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servirem. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jarib, Zelá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Ramuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas os seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as famílias como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Molada, em Hazar-Sual, em Bila, em Ezer, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Hazar-Suzim, em Bet-Birim e em Saarim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etam, Aim, Rimon, Toquem e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes registrados por seus nomes foram chefe das suas famílias, Mesobabe, Janleque, Josá, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, filho de Elionai, Jaacobá, Jazoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Zife, filho de Alon, filho de Jedaías, filho de Zinri, filho de Semaías. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, a leste do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde os descendentes de Cã haviam morado antes. Estes, que estão registrados por seus nomes, foram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e atacaram os meunitas que se encontravam ali e os destruíram totalmente até o dia de hoje e ficaram morando no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Iso. Mataram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e estes estão morando ali até o dia de hoje.
Primeiro livro de Crônicas, capítulo 5, descendentes de Ruben. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois Ruben era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que, na genealogia, Ruben não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, mas o direito de primogenitura foi de José. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, foram estes: Enoque, Palu, Esrom, Carmi. O filho de Joel foi Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou cativo. Ele foi chefe dos Rubenitas. Quanto aos seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos nas genealogias segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado leste até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul fizeram guerra aos Hagarenos, que caíram pelo poder da sua mão, e habitaram nas tendas deles, em toda a terra, fronteira de Gileade do lado leste. Os descendentes de Gade. Os filhos de Gade habitaram em frente deles, na terra de Bazã, até Salca. Joel foi cabeça, e Safã o segundo, também Janai e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Sebá, Jorai, Jacã, Zia, Eber, sendo 7 ao todo. E esses foram filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezissai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o chefe da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos esses foram inscritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. A história das tribos do leste. Dos filhos de Ruben, dos Gatitas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram treinados para a guerra. Houve 44.760 capazes de sair à batalha. Fizeram guerra aos Agarenos, a Getur, a Nafis e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os Agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na batalha clamavam a Deus, que lhes deu ouvido, porque confiaram nele. Levaram o gado dos Hagarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus. E eles habitaram no deserto, no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon e Senir e o monte Hermon, e eram numerosos. Esses foram chefes de suas famílias, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias, Jadiel. Guerreiros valentes, homens famosos, chefes de suas famílias. Porém foram infiéis ao Senhor e aos seus pais, se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra que Deus tinha destruído diante deles. Por isso Deus de Israel despertou o espírito de Pul, rei da Síria, ou seja, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que levou cativo os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os fez morar em Ala, Abor e Ara, e nas proximidades do rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje.